Estamos chegando com o Esporte Mais para falar do Brasileirão emocionante na reta final, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Também vamos falar da seleção brasileira se apresentando em Teresópolis para jogos pela eliminatória. Tem esporte das cidades, tem os clubes menores, inclusive com um campeão aí no futebol do Rio de Janeiro. Tudo isso e muito mais agora no Esporte Mais. Iniciando mais uma edição do nosso Esporte Mais, e a gente quer agradecer, como sempre, a sua audiência nos canais e plataformas que transmitem o nosso programa e também a nossa equipe técnica. Vamos começar de imediato conferindo os resultados da rodada de final de semana do Brasileirão, que começou no sábado com um jogo de polêmicas, né, com o Cruzeiro sendo derrotado pelo Coritiba por 1-0, gol no finalzinho, já nos acréscimos. Torcida do Cruzeiro invadiu o campo, torcida do Coritiba também, confusão para todo lado, os times provavelmente serão punidos, mas o Coritiba manteve matematicamente, ao contrário do América já rebaixado, possibilidade de escapar. E o Cruzeiro segue penando também na zona de rebaixamento. Tivemos o Fla-Flu, Flamengo e Fluminense empataram em 1-1 no Maracanã. O Palmeiras assumiu a liderança do campeonato ao vencer o Internacional por 3-0. No domingo, emocionante empate, jogo do Botafogo, de uma coisa não pode se reclamar. Emoção é com o Botafogo. Infelizmente para os seus torcedores, geralmente não tem sido boas emoções para eles. O Botafogo teve perto de ganhar o jogo e levou empate no finalzinho, já nos acréscimos, 2-2 RB Bragantino e Botafogo. O Grêmio perdeu em casa, o time reage, consegue aquela virada para cima do Botafogo. E aí pensa, não, o Grêmio vai poder voltar a brigar por um título brasileiro depois de anos. O Grêmio me perde em casa para o Corinthians por 1-0. O Vasco fez o dever de casa, venceu o América Mineiro por 2-1. Santos e São Paulo ficaram no 0-0, xoxo, igual a campanha dos dois. O Santos ainda ameaçado, mas deu uma melhorada, né? O Santos tem 5 pontos para o Cruzeiro, eu acho que escapa. O Atlético Mineiro segue na caça dos líderes, ou pelo menos para entrar no G4, né, e conseguir uma vaga direto para a Libertadores. Ele foi para 57 pontos ao vencer o Goiás por 2-1 e manteve o Goiás na zona de rebaixamento. O Bahia, que é outro muito ameaçado, chegou a estar ganhando, cedeu o empate para o Atlético Paranaense 1-1. O Bahia é o primeiro fora da zona de rebaixamento, a 1 pontinho do Cruzeiro. E o Cuiabá venceu o Fortaleza por 2-1. Cuiabá está hoje numa posição confortável, a 10 pontos do Cruzeiro, quer dizer, pode-se dizer que já praticamente eliminou risco de cair, já se confirmando ali na zona da Sul-Americana. E o Fortaleza, desde que perdeu a final da Sul-Americana, vem descendo a ladeira. Mas vai ser o fiel da balança, porque o Fortaleza tem 2 jogos atrasados, um contra o Cruzeiro e um contra o Botafogo, que vão mexer na parte de cima e na parte de baixo da tabela. Então essa foi a rodada do final de semana e a gente vai começar a interagir aqui com o Pedro Paz, nosso Pedrinho. Não está na bancada, mas está aí nos acompanhando nos comentários. E a gente começa falando do clássico de sábado, Flamengo e Fluminense. Pedrinho, um jogo em que o Flamengo poderia ter terminado a rodada numa situação bem melhor, né? O Flamengo está aí caiu para a 6ª colocação, quer dizer, o Flamengo desceu, né, na tabela, sendo superado pelo Atlético Mineiro e segue aí a 5 pontos agora do líder. É verdade que o Flamengo tem um jogo a menos. Se ganhar do Bragantino, ele ficaria hoje a 2 pontos do líder e empataria com o Botafogo, que também tem um jogo a menos. Mas isso ele tem que ganhar o Bragantino, tem que combinar com o Bragantino. Então, a chance seria muito boa, porque é o contrário. Se o Flamengo ganha o Fluminense, ele já estaria com 59 e ali, matematicamente, praticamente igual ao aproveitamento do Palmeiras e do Botafogo. Mas acabou cedendo o empate. Queria que você falasse pra gente desse jogo em que o Fluminense está aí passeando no campeonato, mas pode ser fiel da balança,
tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela, já que tem jogos ainda a realizar. E também não acredito que o Fluminense vai entrar em campo despretensiosamente. Vai querer fazer um bom encerramento de campeonato. O que você achou do jogo e dessa situação, Pedrinho? Maurício, um bom Fla-Flu. Marcou aí essa rodada. Um jogo que o Flamengo dominou o primeiro tempo. Fez a marcação alta e conseguiu ali dar um sufoco no Fluminense. O Fluminense ficou um pouco sem a saída de bola característica. A Arrascaeta abriu o placar, 1-0 Flamengo, primeiro tempo. Segundo tempo é outro jogo, o Fluminense volta mais agressivo. O Diniz fez as modificações corretas e Ioannis Gonzalez empata a partida 1-1. Quer dizer, foi um jogo bem igual, de dois tempos distintos, um tempo para cada um. O Fluminense sempre cresce quando consegue tocar a bola, sair. Acho que faltou um pouco de garra, de gás para o Flamengo. E o Flamengo é um time hoje comum. Joga, entendeu? O Tite claro que vai pedir algumas peças, deve vender alguns jogadores, mas tem que dar uma renovada, que já deu. Você vê nitidamente ali a queda da agressividade do Flamengo. Ele aceitou o jogo do Fluminense, diferentemente do primeiro tempo. E 1-1 não foi bom para o Flamengo. O Flamengo poderia estar encostando aí nos líderes, né? Bem ficar na liderança ali perto do Palmeiras, do Botafogo, no bolo final aí dessa corrida final. Mas infelizmente para o Flamengo não foi bom. O Fluminense já ganhou o ano, campeão da Libertadores, vai para o Mundial, não tá nem aí, vai cumprir tabela. E o Diniz já falou que vai usar esses últimos jogos aí que faltam pro brasileiro para deixar o time aquecido, né? Não parar tudo igual muitos times já fizeram. Deixa todo mundo descansando, chega lá na hora, tá todo mundo morto. Então tá certo o Diniz, bom jogo. O Fluminense mais uma vez mostrou a sua força, mesmo sendo dominado no primeiro tempo. Segundo tempo o Fluminense foi e arrebentou. Bom, eu vou voltar ao Pedro Paes aí pra gente falar do jogo do Vasco, né? No jogo do Flamengo, né? Foi 1-1, o Vasco suou bastante, o Verratti fez gol de novo. Eu fico com uma inveja de ver um cara como o Verratti não estar no Cruzeiro, porque acho que o Cruzeiro, se tem um centroavante que fizesse gol, já tinha escapado do rebaixamento. É outro time incompetente para fazer gol. Mas o Vasco se teve uma contratação boa, foi o Verratti, porque o cara mete gol. E o Vasco ia empatando, Mastriani fez o do América, no finalzinho o Payet com um golaço, 2-1. Vasco respira ali fora da zona de rebaixamento, mas ainda muito ameaçado. Pedrinho, fala do jogo e do Vasco. Todos os jogos do Vasco têm dificuldade. O América Mineiro, ao longo do campeonato, vendeu muito caro todas as derrotas, né? Vamos dizer assim. Sempre faz um gol. Mastriani aí tá sempre colocando para dentro. O Vasco é aquilo, começa com um certo empenho, um certo volume de jogo e de repente cai, fica naquele toquezinho que não leva a nada, começa a sofrer com a defesa, toma um empate e um gol espírita, né? Final do jogo, uma falta que o Payet é craque, cansei de ver jogos dele na Inglaterra, ele fazendo um gol de falta. Um cara que faz a diferença, claro que já tá com idade, tá um pouco gordinho, sei lá, falam, né? Tá fora de forma, ele não entrou em forma, a verdade é essa, que ele joga muito. Mas foi lá e resolveu pro Vasco uma vitória importantíssima, mas o Vasco vai sofrer muito ainda, tem jogos dificílimos até Atlético Paranaense no Paraná, Corinthians e o próprio jogo com o Cruzeiro, aquele velha história de 6 pontos num jogo só. Então o Vasco tem que levar ali, né, agora fechar a casinha quando jogar fora, tentar um gol aí em contra-ataque, porque time mesmo competindo, que não é mais aquela mosca morta do primeiro turno, mas com grandes dificuldades, o meio-campo não consegue criar. O homem que poderia fazer isso tá no banco, que é o Payet, que entrou no final. E é isso, o time do Vasco é um time hiper comum, que tinha tudo para descer, não conseguiram montar um bom elenco,
Aí agora a eleição aí com o Pedrinho, vamos ver se melhora. Eu não sei se ele pode fazer muita coisa. Um contrato secreto que ele vai tomar ainda conhecimento do que se trata. Complicado, a situação do Vasco é muito complicada. Aí tentar nesses últimos jogos não perder muitos pontos, ganhar em casa, e é isso. Para fechar, meu amigo Pedrinho, eu continuo achando que o Botafogo já perdeu o título, mas matematicamente ele está na briga. O que você acha do Botafogo e o que você achou da partida emocionante? Botafogo que vinha ganhando o jogo, virou com gols ali do Vitor Sá e do Eduardo, depois do Thiago Braga fazer 1-0. Parecia que o Botafogo ia, reagir ali, empatar em pontos com o Palmeiras. E aí o Botafogo, aos 51 minutos, toma o gol do segundo tempo, toma o gol de empate. E aí, o que você fala pra gente, Pedrinho? São dois times, né? O Botafogo hoje tem dois times. O que joga muito bem, que sabe o que fazer com a bola, com ataques rápidos, com jogadores super velozes, com artilheiro. Tiquinho Soares, desde a contusão, não é o mesmo, não consegue mais aquela mobilidade que ele tinha. Ele chutava, entrava, tinha também a fase de sorte, de tudo, mas o conjunto do Botafogo caiu muito. Tem alguns momentos, tipo na virada, estava 1-0, ele vai e vira, e o time, aquele time que a gente está acostumado a ver, elogiar, de partir para cima, e vai lá e faz o gol e resolve a partida, resolvia, né? Só que agora não, agora chega, faz essa partezinha e sofre. Bem, as derrotas pro Palmeiras, do Grêmio também, de viradas históricas, muito mal. Eu não sei mais se o Botafogo tem ainda cacife para bancar esse título. Vai sofrer muito ainda, tem jogos difíceis também, inclusive um jogo atrasado lá contra o Fortaleza, está precisando aí de pontos também, que não está muito bem no campeonato, também caiu muito o Fortaleza. Então é isso, é jogo, matar um leão por dia, e vem novo treinador, também achei uma besteira, que treinador nenhum, o que está faltando no Botafogo é a parte mental. Só pode. Eu tinha que colocar uns 3 psicólogos lá para conversar, para ver o que está acontecendo, porque está difícil, complicado. A situação do Botafogo, que já esteve aí 13 pontos na frente, e pode perder um título assim, sabe, que estava na mão. Algumas rodadas do final, era só manter o futebol que estava apresentando. De repente, tudo se desfaz e o Botafogo está nessa situação. Ainda tem grande chance, com o jogo atrasado ele fica aí 1 ponto na frente, ou 2, eu nem vi legal ainda, mas tem que melhorar. Daqui a pouquinho a gente fala dos próximos jogos aí, mas agora a gente vai falar de esporte nas cidades. Atletas e desportistas de Rio das Ostras já podem comemorar, porque começaram nesta segunda-feira, dia 13 de novembro, as inscrições para o programa Bolsa Atleta da Subsecretaria de Esporte e Lazer. Competidores a partir dos 12 anos, participantes das modalidades esportivas desenvolvidas por projetos da Prefeitura, podem se inscrever para ter acesso ao benefício, que deverá ser usado para custear despesas gerais em eventos estaduais, nacionais e internacionais representando o Rio das Ostras. A inscrição deve ser feita através do site, na página da Secretaria de Educação de Rio das Ostras, educação sem cedilha e sem tio, riodasostras.rj.gov.br/Bolsa Atleta. Estará disponível a partir do dia 13, ou seja, já está disponível nessa segunda-feira, até as 23h59 do dia 27 de novembro. A gente vai trazer agora outras informações do esporte nas cidades. Famosa por sua beleza natural e uma condição excelente para receber práticas esportivas aquáticas e atividades de lazer, a Lagoa de Imboacica sediou no último domingo, dia 12, a 4ª e última etapa do circuito Costa do Sol de Canoa Havaiana em 2023.
um calor de 36 graus, sensação térmica de 40 graus, segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. O organizador do evento, Carlos Paiva, disse que cerca de 40 equipes participaram do circuito, remadores da cidade do Rio de Janeiro até Campos dos Goitacazes e até mesmo participantes do Espírito Santo. Canoa havaiana é um esporte muito bacana, né? Muito plástico ali, bonito, e Macaé e região se confirmando aí como um polo para esse tipo de realizações. Bom, vamos falar agora de seleção brasileira, o Brasil se reapresentando em Teresópolis, depois de 1 ano e meio que a seleção não vinha para a Granja Comari. A seleção fez o último treino lá em março de 2022, se preparando para um jogo contra o Chile pelas eliminatórias. Temos aí agora o Brasil pensando na Copa de 2026 e sob o comando hoje do Fernando Diniz. Teoricamente ele só tem mais 4 jogos, serão esses 2 jogos agora, né, pelas eliminatórias, Colômbia na quinta-feira e Argentina na terça da semana que vem. E depois, em março de 2024, tem 2 amistosos contra seleções europeias, algo que a gente cobrava, né? O Brasil enfrentar seleções de ponta. O Brasil vai pegar Inglaterra e Espanha, 2 bons testes. Mas, nesse meio tempo, a CBF espera conseguir fechar a contratação do Carlos Ancelotti. Gente, vou pedir ao Pedrinho aí a sua opinião sobre essa reta final do trabalho do Fernando Diniz, ou não, né? Porque se chegar lá na frente, a CBF ainda não conseguiu acertar seu treinador dos sonhos, será que vai prorrogar o contrato do Diniz? Não sabemos. Mas queria que você falasse pra gente o que você acha disso tudo, meu amigo Pedro Paes. Quem quiser ver o dinizismo, né, na seleção não vai ver. Ele tem que armar, tem grandes jogadores, tá? Não são os Pelés, os Zicos da vida, mas tem grandes jogadores, dá para montar uma boa equipe. Agora, o sistema de jogo do Diniz não vai ser implementado em 1 semana, em 15 dias na seleção brasileira. Ele pode fazer até alguma coisa diferente, mas não vai implementar isso na seleção agora. São 2 jogos dificílimos, né? A Argentina, mesmo que o jogo em casa é o jogo mais difícil, pode ser a despedida do Messi, se ele entrar, né? Do Brasil, do Maracanã. Eu acho que ele vai fazer questão de participar. E é isso. Não espero aí, sabe, uma grande apresentação, tá? Começo do trabalho, ainda vem outro técnico e tá tudo muito embolado, mas não vamos esperar que a seleção brasileira jogue igual ao Fluminense. Não vai ser assim. E eu acho que o Diniz ainda vai ficar mais tempo aí. Acho que tá muito enrolado essa história com o Ancelotti. Eu não sei. Pode acontecer aí sei lá, mais pra frente, se o Diniz estiver muito mal, mas se ele der agora nesses 2 jogos um resultado bom, porque o que interessa é resultado, né? Sem resultado ninguém vive, mas é isso que eu tô falando. Não esperem a seleção brasileira jogar igual o Fluminense, que não vai jogar. Em dado momento pode ter uma jogadinha ensaiada ou outra, mas fica nisso. E também o Brasil tem um bom time, dá para enfrentar esses times aí sul-americanos. E quanto a amistoso, né? Se o empresário lá liberar, joga em qualquer lugar. O empresário que leva uma grana, comprou os jogos da seleção, joga no Catar, nessa Arábia Saudita, ganha mais dinheiro. O futebol brasileiro se resume nisso, irmão. A gente lembra que devido à data FIFA, né, nós não teremos aí jogos da seleção brasileira, do Campeonato Brasileiro no meio de semana. Apenas no outro sábado, dia 18, tem um jogo atrasado entre Cruzeiro e Fortaleza. É um jogo importante para ambas as equipes. Até porque o Fortaleza já começa também a se preocupar, por incrível que pareça, com o rebaixamento, né?
porque o time vem numa sequência sem conseguir pontuar, e de um time que há pouco tempo decidiu o título da Sul-Americana, agora já começa a se preocupar com a zona de rebaixamento. O Cruzeiro nem diz se está preocupado, porque o Cruzeiro está lá na zona de rebaixamento. Vamos agora trazer aí um giro de informações dos clubes menores. Tivemos campeão no futebol do Rio de Janeiro, o Magiense, escapando aí no finalzinho, perdeu o seu último jogo, mas já havia escapado de rebaixamento para a Série C, em virtude dos problemas aí, até extracampo, do Angra dos Reis e do Búzios. Agora, é preciso apoiar o Magiense para o ano que vem, para fazer uma campanha melhor, né? A gente fica aqui na torcida para que tenhamos aí esse carinho com o Verdão da Baixada, que tem sido heróica a participação do Magiense, totalmente sem ajuda, mas conseguiu se manter aí na Série B2. Porém, a gente quer mais, né? Que é o Magiense, quem sabe, brigando para avançar. Mas vamos aí dando um giro pelos clubes menores do Rio. Alô, Aragão, grande abraço para você e para todos ligados conosco, chegando com mais um boletim do site acessocarioca.com.br e todas as informações dos clubes de menor investimento do Rio de Janeiro. Após um final de semana bastante movimentado e de decisões nas séries B1 e B2 do Campeonato Carioca, as nossas divisões inferiores. Primeiro, na Série B1, a terceira divisão, foram realizados os jogos de ida das semifinais da competição, etapa que define o acesso, quem sobe para a segundona de 2024. As partidas foram realizadas no sábado. Em Moça Bonita, Barra da Tijuca e Serrano ficaram no empate em 0-0, resultado que dá ao Leão da Serra a vantagem de um novo empate em casa no próximo sábado para conseguir se classificar. Quem vencer, evidentemente, estará na final e também garante a promoção. Já na outra semifinal, em Campos, no estádio Ari de Oliveira e Souza, o Duque de Caxias venceu pelo placar de 1-0, gol marcado por Jonathan Chula já nos minutos finais da partida. Mas o jogo foi marcado por muita polêmica, especialmente pela arbitragem do árbitro Thiago Ludogério. Ele que deixou de dar um pênalti e também anulou um gol que teoricamente seria legítimo, alegadamente legítimo, para o Goitacás. Isso gerou muitos protestos da torcida do time da casa, que chegou até a tentar invadir o gramado, a furar o bloqueio de segurança e inclusive arrebentaram nos portões de entrada para o gramado e que separava o campo da arquibancada do estádio Arizão. A nota triste ficou por conta de uma agressão registrada contra um cinegrafista que filmava a partida. A torcida do Goitacás, ou na verdade alguns torcedores do Goita, pularam a área da arquibancada para a social, a área que estava interditada e era destinada justamente a estes membros de imprensa. E além de agredirem o cinegrafista, também forçaram a porta para tentar invadir a cabine, onde estava a equipe de transmissão da partida pela Cariocão TV. De qualquer maneira, apesar desse incidente, não há qualquer evidência, ou pelo menos até o momento nenhuma denúncia, no sentido de que o Goitacás possa vir a ser punido. Mas não deixa de ser, evidentemente, um fato bastante lamentável. Para o jogo de volta no Marretão, o Duque de Caxias pode perder por até um gol de diferença para conseguir subir para a segundona. O Goitacás, portanto, tem que vencer por 2 ou mais gols. Empate ou vitória do Duque também servem para o tricolor da Baixada. Já na Série B2 do Campeonato Carioca, estão confirmados os 4 semifinalistas da competição. Belford Roxo, São Cristóvão, Rio de Janeiro e Bom Sucesso, que já tinha garantido anteriormente também a sua vaga nas semifinais. O Bom Sussa perdeu de virada para o Rio de Janeiro por 2-1 neste domingo, resultado que eliminou o Zinzani, que estava se classificando até os 49 minutos desse jogo, mas o Rio de Janeiro, com o seu gol, chegou aos mesmos 23 pontos do Zinzani e do Bom Sucesso, mas levando vantagem em relação aos dois, no número de vitórias e também no saldo de gols. Com isso, o Rio de Janeiro vai jogar diante do São Cristóvão, que venceu o Rio São Paulo por 3-0 na Rua Figueira de Melo. E o Bom Sucesso vai enfrentar o Belford Roxo, que ia jogar nesse domingo em Barra Mansa, mas acabou sequer entrando em campo. Isso porque, por falta de médico, o Barra Mansa perdeu por WO. E um detalhe curioso, esse gol da vitória do Rio de Janeiro também foi o que garantiu o título da Taça Maracanã ao Belford Roxo. E os jogadores ficaram sabendo dessa notícia, ficaram sabendo que eram campeões já no ônibus voltando para a Baixada Fluminense.
Obviamente não houve entrega de taça, porque no restante do horário dos outros jogos a equipe do Belford Roxo já estava voltando para casa, não iam esperar o final das outras partidas, e essa, portanto, acaba sendo uma situação um tanto quanto inusitada na nossa quartona, a quarta divisão do Campeonato Carioca. Semifinais que ocorrem a partir desta quinta-feira e que também valem vaga na divisão superior, no caso, a Série B1 do ano que vem. E é claro que tudo isso nós iremos acompanhar em acessocarioca.com.br e trazendo no próximo fim de semana todos os detalhes e os pormenores. Mas enquanto isso, você acessa o nosso site e acompanha todos os detalhes dessas divisões e de todos os outros clubes. Beleza, Lagão? Grande abraço! E assim a gente vai chegando ao final desta edição, agradecendo a nossa equipe técnica e a sua companhia nos canais e plataformas que transmitem o Esporte Mais. Um abraço e até o próximo. O programa Família Acolhedora é um programa de acolhimento familiar para crianças e adolescentes que por algum motivo precisaram ser retiradas das suas famílias de origem. E enquanto essa criança estiver dentro do programa Família Acolhedora, ela receberá amor, carinho e não perderá o vínculo familiar. Desde o dia que Vinícius chegou aqui, aquele pintinho, parecia um pintinho molhado, com a mochilinha abraçada. Quando ele chegou pela primeira vez, que a gente abriu o portão, me deu aquele negócio no coração. Parecia mesmo que eu estava recebendo um filho que saiu de casa. Aquele filho que saiu de casa e depois resolveu voltar. Quando eu vi ele pela primeira vez no portão, meu coração apertou. Ele com aquela mochilinha agarrada assim, meu coração apertou. Porque eu pensava assim, pô, como que vai ser essa criança? Como que vai ser essa criança que vai vir? Você acolher uma criança é muito importante, mesmo porque você não deixa que ela perca o laço familiar, esse vínculo, porque quando ela vai para uma instituição, ela já perde, esse laço. Porque se tornou um irmão para mim. Acho que o dia que o Vinícius precisar voltar para a família de origem dele vai ser bem difícil para todo mundo aqui. Eu sou mãe de 4 meninos, né? Então 3 já casaram. E aí fiquei só com um em casa. E você que acostuma com a casa cheia, muita criança, e aí quando vai esvaziando, aquela coisa já vai dando um apertozinho no coração. E para mim é muito importante, né? Tá sendo muito importante você poder contribuir, né, com a mudança, né, futura de uma criança. É saber que daí para frente, quando ele sair daqui, né, for de repente voltar para o laço familiar dele, saber que eu pude contribuir com a mudança, né, acrescentar um pouco na vida dele. Quer ter um amor de uma família, um amor de uma mãe, de um pai, que a gente não é mãe nem pai, somos tios, né? Mas estamos fazendo o melhor, que é para ele, o amanhã, ser um homem que nem meus filhos são. Eu espero que você tenha aproveitado cada momento que você passou com a gente. Porque momentos esses foram muito importantes para o seu crescimento e para o nosso também. Eu amo muito vocês. Vocês vão estar sempre guardados no meu coração para sempre. A terra que guarda a história. Cuida do futuro através do presente. A fé, as belezas, as riquezas na terra, no mar, no ar.